Olá, irmãos de caminhada, nós aqui estamos para mais uma conversa. O tema hoje que nos foi pedido é: Senhor, que queres que eu faça? Mas nós queremos, antes de iniciarmos, convidar a todos para poder elevarmos o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade de poder estarmos aqui reunidos, mesmo virtualmente, em nome de Jesus. Que todos os lares aqui representados se encham de luz, de paz, de harmonia. E nós vamos assim iniciando o tema da noite. Esse tema está em Atos, capítulo 9, versículo 6. É um tema que nós podemos analisar, né? Até na nossa vida, dia a dia, essa pergunta que Paulo faz, né? Senhor, que queres que eu faça? Nós podemos dizer que Saulo, no momento que faz essa pergunta a Jesus, é num momento em que ele está chegando a Damasco e ele está exatamente indo para proceder à prisão de Ananias. Ele está ali porque ele não consegue aceitar e entender que os cristãos estejam divulgando uma nova doutrina, uma nova lei. E ele já tinha cometido, né, alguns, não vamos dizer crimes, mas de acordo com o entendimento dele, né, porque Saulo era doutor da lei, e ele já havia perseguido cristãos e estava direcionando a Damasco para poder complementar o que ele queria. Ele estava com autorização, né, para chegar lá e prender Ananias. Ele já tinha levado Estevão à morte e no leito de morte de Estevão, quando ele estava prestes, né, a desencarnar, Estevão consegue falar com Abigail, que Abigail era noiva de Paulo, né? Então Saulo, que ainda não tinha se convertido ao cristianismo, então ele ainda era Saulo, e passa para Abigail, sua irmã, que ela só foi descobrir, né, que Estevão era perseguido por Saulo na hora da sua morte. Mas Estevão, por ser um espírito elevado, mesmo naquele momento em que ele está quase ali desfalecendo, ele ainda fala para Abigail. Eu acho que é uma passagem muito bonita que Emmanuel relata para nós no livro Paulo e Estevão, que Estevão percebe mesmo Saulo sendo seu perseguidor, ele percebe a bondade no coração de Paulo e ele fala para Abigail: Paulo só ainda faz o que ele faz porque ele, ele ainda não conheceu Jesus, mas ele é um homem bom. E aí nós podemos começar a refletir, né? Como que uma pessoa, nos seus últimos momentos, né? Na finalização da sua vida, sendo perseguido, maltratado, chegando até a morte, consegue ainda olhar para o seu algoz dessa forma. Nós podemos entender que Estevão era um espírito de muito amor. Ele tinha bondade no coração, né? Então, serve de exemplo para nós que, às vezes, no nosso dia a dia, algumas pessoas passam por nós e nos ferem, e nós ainda não conseguimos exercitar o perdão, mas ainda dá tempo, né? E eu vejo, assim, essa história de Paulo e Estevão, e Paulo, por si só, já nos faz entender muito sobre o nosso querido Mestre Jesus, porque Saulo vai em direção aos cristãos para fazer, né, o que ele sempre quis e achava correto. E por que que Saulo chega, né, quando ele está chegando lá em Damasco, ele é levado a perceber uma luz intensa. E essa luz faz com que ele
caia e olhe para o alto e perceba a presença de Jesus. E Jesus fala para ele como que para poder chamá-lo mesmo, né, a consciência, porque Saulo, na verdade, ele tinha sentimento bom, ele acreditava que o que ele fazia enquanto Saulo era a vontade de Deus, né? Porque ele tinha a obediência, ele tinha a confiança e a fé. Então, ele se denominava doutor da lei por ele ter aprendido que aquela era a forma de servir ao seu Senhor, ao seu Deus, né? Então, ele agia com o seu sentimento, com o seu coração, né? E ele, quando ele se direciona a Damasco, que ele fica cego pela luz que chega até ele, e ele vem e ouve de Jesus. Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ainda, né, sem entender, ele fala: quem sois vós, Senhor? Ele já chama de Senhor. E aí Jesus responde: eu sou Jesus. E aí ele fica um pouco sem entender, porque ali ele está entre uma luz muito intensa, ou seja, ele é chamado, ele é arrebatado para fazer a diferença. E ele vai, sem titubear, ele vai e pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E aí Jesus responde para ele: levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Aqui nós vamos refletir um pouco. Como Saulo era obediente. Naquele momento ali, ele perde a visão, ele percebe que ele não consegue enxergar. Os dois irmãos que estavam com ele ali, os dois que estavam ajudando ele na viagem, quando ele fala dessa passagem, que ele viu Jesus, mas que ele não está enxergando mais, eles ainda não acreditam nele. Mas ele, a partir daquele momento, ele se coloca à disposição do Cristo. Porque ele não pergunta o que é, ele na verdade, não é dito a ele ali que é para ele fazer uma coisa ou outra. Ele simplesmente se coloca à disposição. Porque quando a gente fala, o que queres que eu faça? Muito provavelmente, o que a pessoa fala conosco, talvez nós ainda tenhamos dificuldade de entender. Ele não. Ele se coloca de prontidão. Tanto é que ele segue. Ele segue para Damasco e ele fica numa pensão que ele ainda não consegue, né, por ele não estar enxergando, ele não consegue ainda saber onde ele está. Ele pensa que uma pessoa que vai procurá-lo, que me fugiu o nome agora, mas quem vai procurá-lo é Ananias, que também faz o que Jesus pede. Ananias, ele recebe de Jesus a incumbência de procurar o seu algoz e ajudá-lo. E ele vai ao encontro de Paulo e o auxilia, retirando assim aquelas escamas, como é colocada para nós, dos olhos de Paulo. Mas nós queremos refletir um pouco mais, meus irmãos. Nós queremos refletir como Saulo, a partir daquele momento, consegue entender que Jesus está ali para modificar a sua vida. Talvez o clarão, talvez esse contato, né, com essa luz divina que Jesus traz. E ele aprende ali, né, através dos ensinamentos do Cristo, que ele começa a estudar ali, mas antes dele começar, ele precisa
ficar afastado. E ele fica afastado para poder começar a entender a partir daquela nova fase da sua vida, tanto é nova que ele passa de Saulo para Paulo. Ele troca, ele faz uma transformação. E nós podemos entender que tenha sido uma transformação moral, porque ele precisa, na verdade, esse período que ele fica afastado, que ele fica num deserto com Prisca e Áquila, ele fica por 3 anos ali, ele volta e começa a reorganizar o interior dele mesmo, né? Então, o contato com Jesus foi tão forte para ele que ele sentiu a necessidade. Então, o que nós podemos falar sobre essa passagem com relação a nós hoje no nosso dia a dia? Nós podemos entender que o nosso contato com o Mestre, nós precisamos sim fazer essa mudança de dentro para fora. Que nós precisamos perceber o que nós estamos fazendo que não faz parte das leis de amor de Jesus. E será que se Jesus chegasse para nós hoje e fizesse essa pergunta, nós responderíamos: Senhor, o que queres que eu faça? Nós nos colocamos à disposição do Mestre para fazermos o que Ele nos direciona? Então, nós vamos aqui hoje em reflexão, né? Vamos percebendo as atitudes de Saulo, né? De Paulo, que na verdade, depois que ele passa 3 anos estudando, ele pega o primeiro texto, salvo engano, foi que Levi, que Ananias levou para ele, era um texto que Levi tinha feito, que foi um dos primeiros, né, evangelhos cristão, e ele recebe e ele vai voltando para si, ele estuda e ele vai se transformando, porque ele precisa, foi pedido por Jesus, que ele difunda a boa nova. Então, Saulo deixa de ser perseguidor dos cristãos e começa a ser divulgador do cristianismo, porque graças a Paulo de Tarso, nós conhecemos o Evangelho, porque ele tinha a incumbência de trazer esses ensinamentos para todos nós, para que não ficasse somente naquela região. Tanto é que Jesus se refere a ele em uma determinada fala de Emmanuel, no livro Paulo Estevão, Jesus se refere a ele como o vaso escolhido. E aí, mais uma vez, nós podemos fazer a reflexão por que Saulo, que foi tão duro com os cristãos, foi o vaso escolhido por Jesus para fazer essa divulgação do cristianismo. Será que nós conseguimos entender? E quando estamos realmente com vontade de mudar, quando temos amor pelo que estamos fazendo, realmente temos aquele sentimento forte, será que nós conseguimos entender que Jesus sente o que nós temos em nós? Porque às vezes nós nos mascaramos, mas por mais que nós tenhamos atitudes ruins, todos nós temos amor, precisamos trabalhar esse amor, precisamos mostrar realmente quem somos nós, né? Porque ele negou a si mesmo, ele se arrependeu, ele tomou a sua cruz e seguiu Cristo. Ele deixou tudo para trás. A família não o aceitou mais, os amigos não aceitou, ele voltou na cidade dele e ele precisou fugir de lá, porque ele ia ser preso, porque quando perceberam que ele tinha mudado e estava divulgando o cristianismo, começaram uma perseguição.
a Paulo. Então, o nosso, não vou nem dizer o nosso foco, né? Mas a nossa pergunta aqui, nós vamos deixar essa pergunta que Saulo fez a Jesus. Nós vamos continuar e vamos finalizar com essa pergunta: Senhor, que queres que eu faça? E vamos olhando, vamos buscando se realmente as nossas atitudes, as nossas ações são as atitudes que realmente é de cristãos que estão no caminho do Cristo, que estamos divulgando a boa nova, né? Porque Paulo, ele não se prende aos erros do passado, ele consegue refazer o seu caminho, lembrando que aqueles erros fizeram parte de si, mas ele parte adiante para fazer a divulgação, para vivenciar o evangelho. E ele percebe que, através, né, da conscientização, ele até coloca na primeira carta ao Coríntios 9:16, ele coloca que ele teve a conscientização da tarefa. Então, ele nos encaminha e ele vem, através das suas cartas, mostrando para nós qual é o melhor caminho. Ele nos mostra que ainda somos falíveis, que aquilo que a gente quer, o mal que a gente não quer, a gente faz. E que o bem que a gente quer, tanto quer, nós não conseguimos fazer. Então, Paulo de Tarso nos deixa a reflexão. O que estamos fazendo com a oportunidade que nos está sendo ofertada? Nós estamos na busca interior para poder chegarmos até Jesus? Nós estamos sendo obedientes ao nosso Pai Criador? Então, que nós possamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, perceber o que nós estamos fazendo. Qual é a nossa busca? Qual é a atitude nossa que vai nos fazer aproximar do Mestre querido? Porque o Mestre nos conhece, tanto nos conhece que nos dá oportunidade todos os dias para fazermos diferente. Mas nós ainda, muitas vezes, queremos mascarar e que a gente não tenha necessidade de ter a mesma cegueira que Paulo teve, para podermos, assim, voltarmos e retornarmos, né, na nossa parte interna e fazermos diferente. Que nós possamos divulgar, mas divulgar através das nossas atitudes, o Evangelho de Jesus. Porque Jesus nos convida sempre para que o tenhamos como guia e modelo, porque Jesus vai estar sempre vivo nas nossas vidas, a cada dia e a cada momento. Nós então aqui, meus irmãos, nós vamos encerrando essa nossa conversa. Esperamos de coração que possa ter deixado alguma semente e o que nós gostamos e gostaríamos de deixar que Paulo de Tarso, ele simplesmente, ele tira o véu, ele faz uma transformação completa e que nós possamos então, lembrando desse irmão, desse apóstolo, que conseguiu mudar, trazer para o Ocidente o cristianismo, divulgando através do amor e da sua vivência, que nós possamos assim lembrar de Paulo e fazermos um pouco cada dia de nossas vidas. Que Deus abençoe a todos e que nós tenhamos sempre esse pensamento: Senhor, o que queres que eu faça? Porque a resposta chega, mas nós não podemos titubear, nós não podemos esperar
aquela resposta que nós queremos ouvir, porque às vezes Jesus fala conosco de uma forma, dando respostas, porém ele dá as respostas que nós necessitamos, não a que nós queremos. Então que a gente tenha ouvidos de ouvir a resposta do Mestre, porque a nossa missão primeira é cuidar de nós. E se nós conseguirmos cuidar de nós, muito provavelmente conseguiremos mostrar a boa nova, porque nós precisamos ser o Evangelho através do nosso exemplo, da nossa forma de agir e de pensar e de acolher o próximo e de nos acolhermos. Que Deus abençoe a todos. Muita paz nos corações, muita luz. Graças a Deus e obrigada mais uma vez pela oportunidade de poder falar um pouco do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus.